Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vira Casacas Podcast. O meu nome é Felipe Abal e eu estou aqui com ele, Gabriel Divan. Gabriel, feliz 2025, Gabriel. Feliz Ano Novo! E eu tenho algumas palavras, Felipe, do nosso amigo, ele que foi um dos 4 aí que cederam pra gente, né, com muito carinho, o nosso tema de abertura desde 2017. Eu poderia ler as palavras do senhor Zacarias aqui? Claro, vai em frente. Silence. Something about silence makes me sick, because silence can be violent, sort of like a lit rest. É isso que eu tenho a dizer. Caramba, velho. A poesia do senhor de la Rocha é muito forte, cara. Muito forte. Pois é. E a gente deseja isso, né? Um ano novo aí com muita pujança, um ano novo com muita esperança, um ano novo com muito vigor aí pro pessoal encarar a batalha e um ano novo com menos silêncios. Perfeito, Gabriel. E, bom, se tem uma coisa que não tem nesse episódio, é silêncio, né? Não tem, mas aqui tem a fistful of steel, né? No sentido mais literal possível. Muito bom, Gabriel. Então, cara, vamos começar dando os primeiros salves do ano, o que tu acha? Vamos lá, porque o Vira Casacas não para e os salves, a manifestação de carinho, a manifestação aqui de orgulho, de quem tá nos acompanhando, de quem quer deixar um recado aí, ela também não para. Maravilha, Gabriel. Olha só. O nosso amigo Axel, lá do Blue Sky, ele disse, eu quero um salve, feliz ano novo. Então, salve pro Axel. O nome dele é William, ele chegou na cidade grande mastigando um chazinho. O Axel Foley, talvez seja uma homenagem. Talvez ele já esteja na cidade grande. Pode ser. O Gustavo F., fazer uma outra referência aqui daquele filme. Christiane F. te marcou muito, Gabriel? Eu já tenho uma propensão a ter medo de agulhas, né? Então, assim, mas realmente, né, no sentido usual que se coloca esse filme para as crianças é para tentar afastar ela do sexo, das drogas e do rock, né? E não sei se dá muito certo. Eu acho que é completamente o oposto, né, cara? Que filme, que coisa bizarra. Todo mundo viu e saiu de lá dizendo, pô, tinha Bowie e tal, do caralho, assim, sabe? Complicado. Não, cara, as pessoas, as criançadas correndo, fugindo segurança, enquanto toca Heroes, e indo parar lá no terraço com aquele símbolo da Mercedes, aquilo, é impossível não ficar simpático com aquilo, né? Então, se a ideia é construir assim, não seja que nem esses jovens, já começou mal. Né? Tudo errado. Mas enfim, o Gustavo F. pediu um salve específico pro Cherenkov, que é um gato, coisa mais linda. E depois ele diz que pede pros outros 3. Então a gente vai ficar no aguardo. Mas o camarada Cherenkov já ganhou o salve dele agora. Aí, bem nutrido, né? Saudável. Boa, bem nutrido, saudável mesmo. Pelos esvoaçantes. O Emanuel também pediu salve para 2 pestinhas aqui, 2 gatinhas, a Nami e Zoro. Tá. Então tá. São grandes pestinhas aqui, com a mais linda também. O Bob Sacamano, tu conhece o Bob Sacamano, Gabriel Divan? Cara, não, mas assim, ele é perigoso? Não, ele é um amigo meu, que ele sempre tá envolto em algumas coisas, assim. Porque assim, sabe como é que é, né? Sacamano. Não, ele é do bem, assim, sabe? Ele é um grande amigo meu do meu amigo Kramer também ali. Ele diz o seguinte, queria mandar um grande salve do August para minha grande amiga Tate, que mandou um salve no último episódio. Se ela não for a minha amiga, não tenho certeza se foi a amiga dele que mandou um salve, que esteja abraçada do mesmo jeito. Beijos pra Tate, família linda e dog Lolo. Muito bem, cara. Então, um talvez salve. Eu vi essa menção e eu vou dizer que não é a mesma, porque uma coisa é a Tate, com E, e outra é a Tate, com T-H-A-T-E. Né? Então, aqui, eu acho que o mistério tá resolvido. Não é a mesma pessoa, mas as duas ganham salve do mesmo jeito, né? Enfim, fica aí dado o recado desambiguador. Muito bom. O nosso amigo Lucas Primata, ele pediu um salve lá no Instagram também. Agora eu já cantei a música aqui, já não deu mais certo. Não, dessa vez não vai rolar. E por fim, aqui, Gabriel Divan, o Thiago Araújo, lá do Spotify, recentemente mandou uma mensaginha elogiando o último RT comentado. Na verdade, ele disse que as dogs, Sol e Lua, gostaram do RT comentado.
Eu não sei se... eu acho que é bom, né, cara? Se o cachorro gosta, é bom gosto. Olha, gregos e troianos não dá, mas Sol e Lua dá, né? Ali, ó. Maravilha, cara. Então aqui, ó, primeiros salves do ano, Gabriel. Primeiro episódio do ano, tem alguma mensagem que tu quer deixar pro pessoal? Olha, fora o que o seu Zacarias falou, né, sobre o quão nocivo pode ser o silêncio, portanto tem que falar sim, gostaria de reprisar que Vira Casacas está com você, não o abandona nas férias, porque aqui não tem férias, né? Nós somos explorados e exploradores ao mesmo tempo, né? E a mensagem é justamente essa, né? Fique com a gente aí, continua tendo colunas toda sexta-feira, continua tendo programa, continua tendo muito mais coisa e muito obrigado por fortalecer a raça. E você sabe, Felipe Abal, como é que dá para fortalecer ainda mais o Vira Casacas? Tem várias formas, né? Você pode fortalecer sem gastar nada, né? Você segue a gente ali no Blue Sky, você compartilha as coisas, você comenta os episódios, você segue lá no Instagram, você segue no YouTube, deixa um comentáriozinho lá no YouTube também. Então tem várias formas sem gastar, né? Principalmente assim, ó, indicando pros outros, né? Ser o chatão lá de quando alguém diz assim, olha, eu ouvi uma coisa a respeito do caso X, você diz assim, poxa, mas assim, ó, primeiro, você pode ouvir o A Parte lá que explica tudo a respeito do negócio, para não ficar falando abobrinha. Você pode ouvir até as próprias pessoas que escreveram as reportagens que você tá falando, né? Indique o Vira Casaca. Essa é a forma, sem gastar nada. Só aqui, ó, enquanto ouve, dá para fazer isso aí. Mas tem mais coisas. Pois é. E neste ano, né, cabe a gente sempre ressaltar, o Vira Casacas é um podcast independente, é por isso que a gente traz assuntos e pessoas falando coisas como as que você vai ouvir agora, logo após acabar essa introdução, porque a gente pode, porque a gente não deve nada a ninguém. A gente não tem nenhum shake patrocinando, impondo pautas, não tem nenhum estúdio mirabolante, não tem bet aqui, nós não temos que favorecer odd de bet nenhuma, não tem porra nenhuma dessas, e isso porque a gente conta com apoios da galera. Então, se você tiver algum trocadinho sobrando, como por exemplo R$5 mensais, eu falei R$5 uma vez no mês, você vai lá em orelo.cc ou em apoia.se/viracasacas e faz a sua verdadeira fezinha lá. Isso sim que é fezinha, porque você bota a fé e ganha. Ganha o quê? Ganha conteúdo de qualidade, ao invés de ficar reclamando que os caras que fazem conteúdo com rabo preso ficam fazendo conteúdo de porcaria. É verdade. E também você concorre a coisinhas todo mês, Gabriel Divan, né? A gente sempre tá sorteando ali livrinho, camisetinha do Vira Casacas, ecobag do Vira Casacas. Peraí. Você disse camiseta do Vira Casacas? Camiseta do Vira Casacas, que quem também quiser apoiar também tem essa possibilidade, olha que maravilha. Como é que eu entro na moda e apoio o Vira Casacas ao mesmo tempo? Fico me perguntando. É muito fácil, né? Você entra lá em umapenca.com/viracasacas, escolhe sua camiseta. Tem do A Parte, tem do RT, tem do Vira Casacas, tem do Fabrício Pontin, tem coisa chegando também, né? Sempre vai entrando alguma coisinha nova. Então é só entrar lá, comprar sua coisinha, que também daí vem um negocinho pra gente, você se veste bem e apoia ao mesmo tempo. Perfeito. Então, apoiar Vira Casacas, você pode entrar na moda, você pode colaborar para que a gente continue funcionando do jeitinho que você gosta, você concorre a brindes, você apoia os conteúdos bacanas de gente joia. Só tem vantagens, cara, só tem vantagens. Bom, dito tudo isso, né, Felipe, eu acho que agora a gente tem que ir para esse episódio, porque quem ouviu os nossos 2 últimos episódios, principalmente o penúltimo, sabe que esse aqui é uma dobradinha, já estava prometido e a espera acabou. Elas vão falar, né? Porque muita gente falou para elas. Eu estava ansioso por esse episódio. Vamos deixar o pessoal ouvir aí. Toca a ficha. Gabriel Divan, como é que o senhor está? Aqui, né, cara, começando o ano em alto nível, alta energia, ou baixa energia, né, dependendo, né, do que a gente considera de parâmetro. O que é certo é que o Vira Casacas não é um podcast leve, isso a gente já sabia. Na verdade, ele é leve quando a gente quer, né, vamos deixar claro isso aí, nós temos um certo controle aqui, mas na maioria das vezes a coisa se impõe, né, velho, não adianta. Então, né, cara, mas enfim, estamos em muito boa companhia para conversar sobre uma coisa muito importante, né, Gabriel? Vou fazer aqui o serviço de apresentar as nossas convidadas e deixar que elas falem um pouquinho a respeito de si, né?
Não precisa ser currículo Lattes, tudo que fez, mas assim, ó, dá aquele oi pro pessoal, né, dizer o que faz, onde é que vem, esse tipo de coisa, sempre legal. A gente tá aqui com a Laís Martins e com a Tatiana Dias, que são lá, né, dos nossos amigos do Intercept. Então, Laís, Tatiana, muito obrigado por terem topado conversar com a gente, tirar um tempo, né, nessa época. E então, por favor, se apresentem aí pro pessoal, deem um oizinho. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Tatiana Dias, eu sou jornalista aqui no Intercept Brasil. Eu sou atualmente editora executiva aqui desde abril desse ano, mas estou aqui já há uns bons 6 anos, assim, já fazendo muitas coisas aqui, trabalhando direto com a Laís. Oi, gente, eu sou Laís Martins, eu sou jornalista também, eu sou repórter e eu estou no Intercept desde maio, sob a batuta da Tati. Originalmente cobrindo tecnologia, mas, como eu digo, a gente faz o que pinga na nossa área e essa matéria pingou e a gente pegou. Olha que maravilha. A gente vai querer saber também como é que foi, na medida do que é possível contar, esse pingar, né? Porque a gente já gravou em 2 episódios atrás um programa bastante forte que abordava parte desse assunto que nós vamos tratar aqui hoje. Quem já viu chamada, quem já leu descrição, já viu publicações nos streamings, nas redes sociais, já sabe, obviamente, do que a gente está falando. Nós estamos aqui com a repórter e a editora responsáveis, entre outras coisas, por algumas matérias que o Intercept Brasil veiculou nos últimos tempos de altíssimo impacto, com um teor bastante forte, com um teor até mesmo de se tomar cuidado a ler, porque traz coisas muito violentas e muito desagradáveis, a partir de uma série de relatos de vítimas, de pessoas que foram assediadas, foram violentadas, foram estupradas pelo professor da Faculdade de Direito da USP, Alisson Mascaro, e a gente está aqui para falar com ela sobre, entre outras coisas, o teor desse material, né? O que a gente pode pensar a partir dele e para falar um pouquinho também sobre uma série de ataques que tanto o veículo Intercept quanto elas próprias vêm sofrendo, dado que, Felipe Abal, ora vejam, né, estão fazendo jornalismo. Aliás, o pessoal cobra assim, ó, o jornalismo tem que ser independente, o jornalismo tem que mostrar a verdade, doa quem doer, o jornalista tem que não sei o quê. Bom, né, aqui temos jornalistas que fizeram o dever de casa, fizeram o que tem que fazer, e aí tem gente que continua não gostando, né? A primeira coisa que eu pergunto para vocês, ela vai cercando o assunto de uma maneira um pouco mais leve, vamos tentar cercar, sim, vamos tentar se aproximar com cuidado. A primeira coisa é justamente essa, né? O Intercept tem um histórico de sofrer ataques porque gosta muito de falar coisas necessárias que algumas pessoas não queriam ouvir ou não queriam que fosse ouvida, né? A questão do Intercept, ela vem há muito tempo já como uma espécie de, digamos assim, né, é uma espécie de bode expiatório para muito do que a direita no Brasil costuma propagar nos últimos tempos. A diferença é que de uns tempos para cá, não só aqueles veículos e pessoas identificadas de forma, né, nevrálgica com a direita proporcionam esse tipo de ataque, né? No caso das últimas reportagens sobre o Alisson Mascaro, vocês têm sofrido bastante crítica de veículos e pessoas que estariam, pelo menos em tese, ligadas ao que seria a esquerda. A minha primeira pergunta para vocês duas é justamente essa, né? Às vezes a gente olha de fora alguém, por exemplo, assim, nossa, você, sei lá, é engenheiro, essa obra aí, meu Deus, como é que é isso? Na verdade, para quem está no campo, na área, é uma coisa fácil. Nossa, você faz tal coisa, para quem é de fora, quem é leigo, talvez seja uma coisa bastante tétrica, horripilante, mas é do dia a dia, é do métier. Então, para quem não é do jornalismo, tentar entender um pouquinho, como é que vocês já vão preparadas para saber assim, essa aqui vai entrar no ar, essa matéria, vai vir porrada, isso aqui vai vir um festival de chorume, calúnia, vai vir um monte de coisa para cima. Como é que é o espírito antes da gente saber? Porque é óbvio que isso que vocês publicaram é naturalmente bombástico, é naturalmente, né, explosivo, é uma coisa que é chocante acima de tudo. A terapia tá em dia, né? A terapia tá em dia. Tem que estar. Tem que estar, não tem jeito, tem que estar, Laís. Vamos começar sobre isso. Não, tem que estar. Eu acho que assim, todas as grandes reportagens, as reportagens de grande repercussão que a gente fez, todas elas seguiam uma reação violenta de um lado ou de outro. Assim.
essas reações violentas, elas sempre seguem o mesmo roteiro, assim, né? Enfim, aquela surpresa, aí o opositor, digamos assim, né? A pessoa que se sentiu mais atacada, ou o lado que se sentiu mais atacado, se organiza, prepara uma narrativa e começa a atacar a gente, contra-atacar, digamos assim, de alguma forma. Na época da Vaza Jato, acho que vocês devem lembrar, a grande narrativa virou, mas o hacker, qual é o interesse do hacker, mas não sei o que lá. Isso a gente não está falando da reação de Sérgio Moro, a reação de extrema-direita, a reação de Bolsonaro, a gente está falando da reação de colegas, jornalistas, que ficavam martelando, mas o hacker, nós temos que entender. E a nossa posição foi, a gente não fala sobre a fonte não interessa, o que interessa é a fonte trouxe esse material foi checado, e nós confiamos na veracidade desse material, né? Aqui estão as provas, enfim, a gente já explicou como é que a gente fez a checagem de algumas coisas, né, para acalmar um pouco o ânimo desse fogo amigo, digamos assim, né? Acho que teve dessa vez. Outra que eu consigo lembrar muito bem, porque essas coisas eu não esqueço, os nomes também eu não esqueço, foi quando a gente publicou a matéria da menina de Santa Catarina, da juíza, que impediu a menina de 11 anos de fazer um aborto. Algumas pessoas começaram a questionar, não, mas vocês esconderam uma parte da história, vocês não falaram quem que é o estuprador, não sei o que lá. E assim, a gente explicou no texto as razões pelas quais a gente não entrou nesse assunto, porque era um processo, era uma investigação criminal que estava em curso e independe do fato. A menina havia sido estuprada, não importa quem é o estuprador, era uma garota de 11 anos e qualquer coisa que tenha acontecido seria um estupro. Então isso não vem ao caso. A nossa história era sobre o estupro, era sobre o que aconteceu depois daquilo. Né? E foi uma escolha editorial não entrar nesse meio, porque a gente não queria que desqualificassem a menina, como de fato ela foi desqualificada depois, né? Quando isso veio à tona. Então, isso foi uma escolha consciente, pensada, né? Não foi uma coisa deliberada, vamos controlar a narrativa, vamos mentir, não foi isso. Foi porque a história que a gente estava contando naquele caso era o que estava em jogo. A menina tinha direito a um aborto legal, ela foi impedida de ter acesso àquele direito. Esse foi o fato. E agora foi a mesma coisa, né? Enfim, agora, mesma coisa. E assim, acho que nesse caso, dessa última reportagem, acho que a Laís pode falar muito melhor, enfim, desse processo de apuração, porque ela capitaneou isso brilhantemente, enfim, depois a gente pode contar um pouco melhor, porque acho que de fato as pessoas têm interesse em saber como é que é, né, acho que essa reação ficou muito clara que muita gente não sabe muito como que o jornalismo é feito, e isso surpreendeu, porque esse desconhecimento veio de muitos colegas também, né, isso foi um pouco surpreendente, assim, esse tipo de questionamento de umas pessoas que a gente não esperava, mas a reação já era esperada. Né? Obviamente, quando a gente se deu conta do tamanho dessa reportagem, do tamanho dessa história, e que, na verdade, ela ainda está em progresso, né? A gente publicou uma segunda reportagem depois, enfim, o negócio, a gente foi descobrindo o tamanho ao longo da apuração, né? Foi como se no começo a gente só visse um pedaço dessa história, né? Mas a gente foi construindo ela ao longo do tempo, mas a gente sempre soube que isso seria muito grande e sabia que seria alvo de fogo amigo, né? Porque é um cara que muito admirado no nosso campo, uma referência para muita gente que gosta da gente também, então a gente entende a delicadeza de soltar esse assunto, e a gente já esperava que tivesse essa reação. Né? Eu acho que é importante porque, primeiro que qualquer denúncia de assédio e de abuso, a gente sabe muito bem que a gente publicar um negócio desse não é brincadeira, a gente está mexendo com uma vida de uma pessoa, com a vida de muitas pessoas, das pessoas que estão alegando ser vítimas, com a vida da pessoa que está sendo exposta lá, né, acusada dessas coisas. Então a gente sabe, a gente está mexendo com a vida das pessoas que estão ao redor, né, das pessoas que estão no grupo de pesquisa, que são fãs dele. A gente sabe que isso movimenta muita gente, a gente não é inconsequente, vamos publicar relatos, não tem nada disso, assim. Né, é ofensivo, né, mas a gente também não vai ficar respondendo ofensa por ofensa, porque a gente acha que a melhor resposta é continuar apurando e fazendo jornalismo, que foi o que a gente fez, no final das contas. Mas a gente sabia que uma publicação dessa geraria uma reação. E foi por isso que a gente tomou todos os cuidados que a gente podia ter tomado antes. É claro que a gente não prevê tudo, né? Porque, enfim, a gente não sabe onde que vai bater, quem vai bater e tal. Mas o que a gente podia fazer para garantir que o material fosse muito bem apurado, muito checado, que o texto fosse um texto seco, né? Enfim, que a gente não fizesse nenhum juízo de valor daquela situação, que a gente tivesse, sei lá, acho que umas 8 pessoas leram o texto antes da publicação, assim, leram, checaram, né? Enfim, muita gente leu o texto, né, para garantir que mais olhos, né, a gente acha que quanto mais olhos, melhor, para garantir, né, que não passe nada, para a gente garantir que cubra um pouco diferentes visões ali dentro, e às vezes, né, você está um pouco viciado naquele assunto, você não vê algum problema, outra pessoa vê, então, assim, a gente tomou todos os cuidados que a gente pôde tomar e seguiu todos os protocolos possíveis, né, a gente não se fiou só no depoimento de pessoas, não são pessoas anônimas, digamos assim, né, elas foram anonimizadas, depois a gente entra nesse assunto, mas enfim, a gente tomou todos os cuidados porque a gente sabia que ia acontecer.
a gente não sabia que ia acontecer isso exatamente, né? Desse jeito, que os ataques viriam por esse lado. Mas também, por outro lado, se essa é a única defesa, é o único ataque, então que continuem, sabe? Que continuem, porque, enfim, eu tô bem segura da nossa apuração e do nosso trabalho nesse caso. Eu acho assim, que se eu fosse acrescentar alguma coisa ao que a Tati falou, acho que ela falou muito bem, mas quando a gente estava no processo de apuração, eu até comentei com a Tati isso uma vez, assim, eu achava que talvez o fato dessa denúncia partir do Intercept, não partir do Estadão, por exemplo, credibilizaria mais a denúncia, né, que a gente seria levado mais a sério, assim, porque eu esperava que talvez as pessoas entenderiam que não existia ali uma intenção de destruir a reputação de ninguém de graça, que não era um ataque ideológico, nada disso. Eu não podia estar mais enganada, aparentemente, porque as pessoas não fizeram essa leitura, né? Mas eu também acho que tem uma coisa que ficou muito clara para mim, que as pessoas não leem a matéria, as pessoas não se dão ao trabalho de ler até o final, e assim, nem até o final, porque no processo ali do texto, já no meio, assim, a gente explicou por que a gente anonimizou as vítimas. Eu acho que o texto que veio depois da Tati, né, explicando as nossas escolhas editoriais, foi muito importante, porque, de fato, tem uma parcela das pessoas que reagiram negativamente à matéria num primeiro momento que não entendiam o jornalismo. E aí eu acho justo, assim, eu tomei uma posição pessoal que eu respondi poucas pessoas que me mandaram perguntas sobre a matéria, do tipo, por que vocês não deram os nomes? E aí eu fazia uma avaliação ali meio, né, conta de padaria, assim, será que essa pessoa realmente, ela tá partindo pro ataque contra mim, ou será que ela realmente é uma dúvida genuína? Eu acho que a gente não pode pressupor que todo mundo entenda como o jornalismo funciona, por isso que eu acho que o texto que a Tati soltou no dia seguinte foi muito bom, de explicar, assim, as pessoas não entendem o jornalismo, e ali acho que muitas dúvidas foram sanadas de uma parcela desse grupo que estava disposto a ouvir. Mas a gente sabe que tem uma parcela de jornalistas que sabem muito bem como funciona esse processo, que não estão interessadas, né? O que me surpreende também até hoje é a defesa incondicional. E eu acho a palavra incondicional muito importante, porque ela aparece na defesa de algumas pessoas, assim, que até onde você está disposto, né? A levar uma defesa de alguém que não está sendo, não é uma acusação leviana, né? É um trabalho jornalístico, a USP agora investigando, então, enfim, acho que é isso aí da primeira parte. Já tá ótimo, né, Gabriel Divan, pra gente começar aqui esse papo. Laís, Tatiana, então, eu acho que agora a gente podia entrar nessa questão, duas coisas, assim, que me chamaram a atenção na fala de vocês, né? Uma delas, que eu acho que é essencial, e a gente, na verdade, alguns episódios, né, Divan, alguns episódios a gente já fez batendo nessa questão do jornalismo em si, né, desse fazer o jornalismo. É muito legal esse texto que foi feito, né, de por que foi publicado dessa forma, por que foram escolhidos determinados, né, anonimizar, né, apesar de tudo, que é uma das coisas que as pessoas podem bater. Isso que a Laís falou, né? É difícil a gente saber o que é legítimo e o que não é. Pode ser de uma pessoa que não entenda e pode ser de uma pessoa completamente mal intencionada, né? Esse negócio até mesmo a pessoa tem que ter uma ampla defesa nesse momento. Não, agora ninguém tá julgando ninguém, né? O Intercept não é juiz nesse momento para fazer a coisa. Ele tá expondo o que chegou até, né, o que chegou até a Laís, o que foi chegado naquele momento. Então, eu acho que esse processo é interessante, até mesmo antes da gente falar, de repente, de alguma coisa mais aprofundada, porque a gente fala, né, há bastante tempo desse negócio que parece que o jornalismo está em crise. Hoje você abre uma rede social, né, e tem aquele negócio, poxa, gente, né, IA decide o que foi a melhor coisa de 2024, né? Pô, isso não é nem jornalismo, e isso também não, né, é o pior uso da IA possível, né? De chegar lá para dizer, e daí, ChatGPT, né? Qual foi o melhor filme de 2024? Pô, bobagem, né? Bobagem pura. Isso é uma das coisas. De outro lado, tu tem o caça-clique. Será que fulano saiu vivo da sala de operação? E daí tem 832 propagandas para dizer, sim, saiu. Ele está bem. Que também é uma porcaria. Daí quando tu vê um negócio desse que diz assim, olha, pessoal, a gente recebeu denúncia, a gente recebeu um caso, a gente apurou, a gente foi atrás, diz, estão fazendo uma caça às bruxas agora, né? É isso que está acontecendo. Então, primeiro, gente, essa questão, né, do estado do jornalismo e como é que foi feito o jornalismo nesse caso especificamente. Quem é que começa?
Acho que a Laís pode começar, talvez, do começo, né? Não entrando em muitos detalhes, né? Porque acho que a gente, né, não pode abrir 100% a apuração, obviamente, porque a gente precisa proteger nossas contas. Estamos aqui por isso, no final das contas, mas acho que ela pode contar mais ou menos do começo aí. Bom, essa matéria começou há 4 meses, faz muito tempo, assim. Então, vocês imaginam o quanto de tempo que a gente não tá lidando com esses conteúdos, assim. Tá literalmente invadindo o nosso subconsciente, né, Tati? Tá. Bom, essa matéria começou... Na época que saíram as denúncias do ministro Silvio de Almeida, a gente publicou uma matéria com uma denúncia que a gente recebeu de uma pessoa que teria sido vítima do Silvio na época da universidade. E a gente publicou. Foi bem na época que estavam saindo as matérias de diferentes veículos e a gente somou a cobertura. E aí foi impressionante porque num dia a gente recebeu contatos de pessoas diferentes que não tinham ligação entre elas, falando algo do tipo assim, olha, vocês estão investigando o Silvio, né? Deveriam investigar o orientador dele, o Alisson Mascaro. Eu confesso que até então não sabia quem era o Alisson Mascaro. Quando eu vi a cara dele, eu reconheci ele porque eu já tinha visto vídeos, tal, mas o nome não me clicou. E aí eu comentei com a Tati. Aí a gente começou a apurar, assim, sondar, né? Tipo, colegas do Lago São Francisco, pessoas que circulavam nesse meio e tal. E me chocou, e eu acho que chocou a Tati também, que a primeira reação das pessoas... Eu perguntei para 2 pessoas no mesmo dia. E eu perguntei assim, oi, tudo bem? Você conhece o Alisson Mascaro? E a pessoa respondia assim, sim, é um assediador. Essa era a primeira frase. Isso nos sugeriu que a gente tinha um caminho para apurar, pelo menos assim, tinha uma ponta ali. A gente podia topar num muro e não ia dar em nada, mas tinha alguma coisa. E assim, pelo menos as pessoas com quem eu conversei são pessoas de confiança. Eu também sondei pessoa, né, que eu conheço, que não tem nenhuma relação. Deixa eu perguntar para quem eu conheço da Sanfran. Perguntei, ela falou, cara, tem um amigo meu que aconteceu isso. Aí eu falei, Laís, parece que tem uma coisa aí, né? A gente colocou em contato. Então, eram coisas que vinham de lados diferentes, assim, pessoas diferentes, enfim. Totalmente desconectadas. Isso na primeira fase de sondagem, que a gente estava tentando entender o que era, né? Começando de um bem preliminar mesmo. Não, isso foi pré-eleições, né, municipais. Então, assim, eleições municipais, a gente parou ali, eu mantive esse contato com as fontes, falando, olha, eu vou olhar isso, aguenta aí um pouco, que agora a gente tá aqui, ó, sem mão total, mas fui conversando com as pessoas, e aí foram aparecendo vítimas. E aí, eu acho que é importante dizer, assim, porque eles passaram com a narrativa deles a falsa ideia de que as vítimas estariam todas conectadas. Não é verdade. As vítimas estavam muito isoladas. Inclusive, tem casos de vítimas que durante 20 anos achavam que elas tinham sido as únicas pessoas que teriam sido vitimadas pelo Alisson. E eu acho isso impressionante. São casos de pessoas provavelmente de fora de São Paulo, que não circulam mais nesse meio, né? Tiveram uma ligação pontual ali através do grupo de estudos. Mas assim, imagina 20 anos você achar que você foi o único. E aí você vê uma matéria dessa que mostra que não, pelo menos mais 10, né? Como você passaram pela mesma coisa. E aí a gente foi juntando esses relatos e começando a colher os relatos, né? E essa parte, assim, é delicada porque cada pessoa fala de uma maneira, né? Então, teve gente que eu passei, sei lá, 2h30 numa ligação, a pessoa me contou tudo numa tacada só, meio que assim, uma catarse. Tem gente que vai contando a história parcelada, né? Olha, um pouco aqui, ai, Laís, não consigo mais. Posso continuar outro dia? Pode. Aí a pessoa volta e tal. Para muitas vítimas, seria a primeira vez que elas estavam falando sobre o que elas passaram. E isso é muito difícil, assim, porque imagina como vem esse relato, né? Muito cru, assim, muito visceral. A pessoa ainda tá pensando, ela tá construindo como conversar sobre aquilo, como externalizar aquilo. E aí a gente foi juntando os relatos. Acho que eu posso abrir isso, assim, que a gente teve uma conversa, né, editorial, né, Tati, sobre se a gente ia anonimizar as vítimas ou não. Se a gente queria ter alguma vítima em on, né, uma vítima identificada na matéria. A gente queria, porque a gente sabia que isso fortaleceria, né, diminuiria a argumentação, a tentativa de desqualificação, óbvio que a gente queria. Isso. Por outro lado, isso aparecia nos relatos das vítimas, esse medo profundo de sofrer alguma represália pelo professor, ou até assim, uma represália do tipo, meu nome vai ficar para sempre ligado a esse caso horrível. São pessoas do campo do direito, né? Vocês sabem, assim, são pessoas que estão prestando concurso, que estão almejando uma carreira acadêmica fora,
Imagina uma pessoa joga o seu nome no Google e o primeiro caso que vem é esse. Então, eu acho legítimo, assim, que as vítimas não queiram ter isso ligado a elas para sempre, porque é algo que elas não escolheram passar por, né? Eu acho que isso é muito importante, é algo que foi imposto a elas. Então, a gente teve essa conversa, foram idas e vindas, né? É importante ter pelo menos uma, tal, e aí a gente entendeu que não teria condição de publicar essa matéria de maneira segura para as vítimas, mesmo que tivesse só alguém em on, né? Provavelmente, se tivesse uma vítima em on identificada, ela tomaria um processo que seria equivalente ao processo de todas as outras. Assim, seria meio que escolhida ali como o bode expiatório e ia sofrer uma represália tremenda por ter sido a mais corajosa, de alguma maneira, assim, né? De ter exposto. As pessoas estão em momentos diferentes. Alguns já estão mais prontos para falar publicamente sobre isso, outros não, de maneira nenhuma. Eu acho que tem que respeitar que as pessoas têm momentos diferentes. Então, foi uma escolha. E aí, anonimizar as vítimas, a Tati colocou isso no texto dela, né? Não é só sobre omitir o nome delas. Tem detalhes dos casos que identificariam as pessoas. Então, menções a lugares, a pessoas que poderiam ter sido testemunhas de alguma maneira, né? Ou poderiam ter visto, poderiam saber desse encontro, datas muito específicas, tem contextos que são muito únicos, ao mesmo tempo que a matéria, eu acho, deixa muito claro, esse segundo relato, essa segunda matéria que a gente publicou mais recentemente também me surpreende, porque tem uma linha comum muito clara, de abordagem, de método, de falas, até as frases. Pupilo e mestre, isso aparece em todas. Então, a gente tomou o cuidado de omitir esses detalhes, explicando para as vítimas que a gente ia tomar essa decisão, conversando com elas. Olha, você precisa me falar qual detalhe você acha que identifica. E às vezes, né, a Tati falou assim, mas também a gente não pode secar a história ao máximo, senão vai ser um relato seco, assim, tipo, não vai ter história para contar. Então, foi uma negociação de alguma maneira, tipo, olha, isso aqui eu preciso colocar, mas de que maneira que a gente pode colocar que possa ser menos danosa a você? Então, também foi uma apuração, assim, de construção conjunta, quase. Eu falei, acho que quando saiu a primeira matéria, assim, que foi uma construção de muitas mãos. Muitas mãos dentro do Intercept, verdade, mas muitas mãos de fora também, assim. Porque eu acho que talvez o maior receio que eu tinha quando essa matéria saísse não era da represália que talvez a gente ia sofrer, né, do hate que a gente ia tomar, de um eventual processo, mas sim de ter falhado com as vítimas. De não ter contado a história delas de maneira fiel, mas honesta. E quando saiu a primeira matéria, e a gente viu que deu tudo certo, assim, e a gente conseguiu, né, estabelecer um equilíbrio entre essa tensão de ter que anonimizar, mas ter que entregar detalhes, porque afinal é uma história que precisa ser contada, eu fiquei bem aliviada. Eu queria só destacar, assim, quanto a Laís foi muito brilhante nesse processo, porque acho que já deu para entender no relato dela que é um balanço delicado, né, que a gente precisa encontrar entre a gente criar essa relação de confiança com as fontes, que foram, sim, muito corajosas de falar, de ter coragem de falar e de se expor, sim, porque elas estão se expondo, porque apesar de não ter dado nome, a história delas fica lá e também dói, né, também dói ver a sua história contada, né, para todo mundo, assim, também é difícil falar por uma repórter desconhecida. Eles aceitaram se abrir e contar essa história para uma pessoa que eles nunca tinham visto na vida, e isso foi graças a uma relação de confiança que ela construiu ao longo desses meses todos, né, porque eu lembro em todas as reuniões de pauta, e aí, como é que tá essa apuração? Ai, gente, estou ainda conversando, né, foram meses, né, nessa conversa, que é muito delicada, ao mesmo tempo. Sim, a gente queria que alguma vítima, enfim, alguma suposta vítima, né, aparecesse e mostrasse quem ela é, porque a gente sabia que isso ia diminuir um pouco a desconfiança, mas a gente sabia também que isso também ia colocar um alvo nessa pessoa, né? Então a gente também não pode ficar insistindo para ninguém. O que a gente pode falar é explicar, olha, se você aparecer, sim, você vai estar exposta, sim, você vai estar exposta, sim, você vai estar vinculada com isso. Por outro lado, talvez você aparecendo, as pessoas tenham coragem de fazer isso também, mas a gente também não pode prometer, porque a gente também não sabe qual é a reação que vai ter depois. Então, eu acho que a Laís foi muito brilhante mesmo nessa relação de confiança com as vítimas mesmo que ela teve, porque acho que a gente conseguiu um equilíbrio que foi muito bom, assim, sabe? Entre contar a história do jeito que ela tinha que ser contada, de um jeito em que as pessoas se sentiram representadas, e ao mesmo tempo a gente, até agora, né, a gente não expôs ninguém, né? Então, que era eu também acho que é o grande temor, assim, porque isso, de fato,
a reação, enfim, do próprio professor quanto dos aliados dele, a gente já sabia que isso ia acontecer, enfim, né, mas colocar uma vítima, né, uma dessas pessoas em risco, acho que é a pior coisa que podia acontecer. E acho que esse era o nosso objetivo principal, né? Porque, afinal das contas, a gente fez essa matéria para isso, né? Para dar voz a essas pessoas que queriam falar, né? Esse era o objetivo principal. A gente não fez essa reportagem para destruir a carreira de ninguém, destruir a reputação de ninguém. A gente não tem o menor interesse em destruir a reputação de ninguém, assim, né? A gente tinha o interesse de dar voz a essas pessoas, de contar essa história, porque a gente considera essa história de interesse público, né? Um professor de universidade pública, que são histórias que são correntes há 20 anos em várias instituições diferentes. E, sobretudo, é uma história que se perpetua, porque existe um sistema que permite que isso se perpetue, né? E só aconteceu durante esse tempo todo, né? Só supostamente aconteceu, né? Porque ainda está sendo investigado, mas é o que tudo indica. Esses fatos, eles só puderam acontecer do jeito que eles foram narrados, porque vocês imaginam a estrutura que tinha. Porque como que todo mundo sabia, mas ao mesmo tempo ninguém sabia, né? Isso é muito intrigante, né? Como a gente foi descobrindo e conversando, chamou muito a nossa atenção, assim, né? Porque é uma universidade pública, uma referência, uma das maiores autoridades na área do Brasil. E todo mundo sabia, mas ao mesmo tempo ninguém que precisava saber sabia? Será? Qual foi a estrutura de poder que permitiu que ninguém soubesse dali para cima, né? Eu acho que esse é o objetivo maior, se eu pudesse dizer, um objetivo maior do jornalismo, é a gente mostrar essas estruturas que permitem que esse tipo de comportamento, de situação, se perpetue na academia ou em qualquer outra instituição, né? Enfim, então eu acho que nesse sentido, quando a gente estava pensando nas perguntas que a gente enviou para a USP, e aí foi uma coisa até que a gente pensou, mas quais são os mecanismos de denúncia? Os mecanismos de denúncia são anônimos, realmente anônimos? As pessoas se sentem seguras em denunciar? Porque pode falar que tem um canal lá, mas ninguém denuncia, porque as pessoas têm medo de denunciar, então não adianta nada, então você não tem um canal seguro de denúncias, né? Então, eu acho que, principalmente, falar sobre isso e mostrar esse assunto para chamar atenção para esse problema que é um problema sistêmico, né? Uma coisa que, quando a gente publica a reportagem, a reação que chegou depois, a quantidade de relatos que chegou não só relacionado ao caso específico, mas a outras universidades, a outras instituições, a empresa, a governo, vocês não têm ideia, assim, porque as pessoas estão só aqui, ó, esperando a primeira brecha para poder falar, sabe? Isso. Então, eu acho que isso a gente conseguiu um pouco plantar essa semente, assim, né, nas pessoas, de não só denunciar, mas também apontar quais são os sistemas que permitem que esse tipo de situação se perpetue, né, nas instituições. Olha, eu tenho certeza que nessa nossa aventura aqui no Vira Casacas, né, desde 2017, eu acho que a gente já ajudou um pouquinho a algumas pessoas refletirem, formatarem novas opiniões. A gente já fez alguma coisa, né, mudar, né, ou alguma fagulha acender em várias pessoas, em vários corações, e muita gente que eventualmente, né, nos escuta buscando uma coisa e às vezes acha até mesmo outra. Eu tenho muito orgulho disso, mas assim, a tranquilidade com que vocês falam é muito impressionante, assim como a tranquilidade com quem a gente já conversou do Intercept, porque existe aqui uma questão que eu acho fundamental e parece que ela passa assim batida, né? Parece que é mais uma terça-feira, mais uma quarta-feira, mais uma segunda de chuva. Gente, se você pegar a mudança de rumo de algumas questões cruciais na jurisprudência do STF em 2019 a 2021, você claramente percebe que uma série de reportagens do Intercept mudou o destino do Brasil, sabe? Mudou a porra do destino, da merda do Brasil, né? Então, quando a Tatiana fala assim, a gente não quer acabar com a carreira de ninguém, é claro que vocês não querem isso como quem faz um sindicato de vilão, quem que nós vamos queimar hoje aqui? Não, não é isso. Agora, uma reportagem como essa pode sim acabar com uma carreira que é vultuosa, tal, e eu não falo isso como quem lamenta, ou como quem adverte vocês, ou coisa parecida, não. Pode acabar, porque se a gente está diante de uma coisa tão sinistra, de um conjunto de violências assim, tão perversas, se valendo de um establishment e se valendo de um padrão que deveria justamente ser uma coisa para elevar, para construir,
deveria ser uma coisa para fortalecer as pessoas, né? Poxa, né, é muito normal você querer a aprovação, você querer a atenção de um grande professor, de um grande doutor, de uma pessoa iluminada e tudo mais. E aí, quando esse querer a atenção vira uma espécie de armadilha para uma predação né, das mais baixas possíveis, né? Vamos falar assim o mínimo, né? A coisa é bem complicada. Mas, Felipe, veja só, né? A gente aqui que tem uma visão do direito com base materialista, né? A gente que tem uma visão que pensa o direito a partir de patamares que vão falar de relações de poder, que vão ser coisas que há muito tempo são denunciadas por teóricos e teóricas de esquerda e tudo mais, né? Eu não sei se tu já leu em algum lugar, tem um livro aí, né, de alguém que escreveu, que vai falar justamente sobre como alguns estamentos e alguns pilares disso que a gente conhece como a democracia padrão no direito burguês, como eles acabam sempre sendo invertidos, né? Tem um cara que escreveu sobre isso, né, certa vez. Pois é. E aí eu fico pensando o seguinte, ó, quando estoura, né, a corda, quando vem o chamado pega para capar, aí o que acontece? Aí começa a se levantar toda uma série de objeções baseadas justamente na leitura mais enfraquecida e mais perniciosa desse tipo de coisa. É a ampla defesa. Sim, gente, todo mundo tem que ter ampla defesa. Agora, ampla defesa significa você ter meios para poder contra-atacar e para poder ter ciência daquilo que estão lhe acusando. Não significa ampla defesa no sentido assim, ó, descredibiliza absolutamente uma reportagem séria como essa. Ah, tem que ter a presunção de inocência. Sim, é o pilar, e para eu que sou da área do processo penal, é o pilar mais básico, mais razoável, mais necessário de todos. Presunção de inocência. Agora, presunção de inocência não significa que ninguém está imune a absolutamente nenhum ataque nem nada, porque se você for respeitar a dignidade da pessoa humana, a presunção de inocência, a ampla defesa, num sentido que não é real, num sentido que é idílico, então ninguém pode ser acusado de nada, não pode ter polícia, nem Ministério Público, nem julgamento, não pode ter processo penal, não pode ter nada. Qualquer cara que perturba minimamente a minha honra, então, está agindo inconstitucionalmente. E é um absurdo tão grande, porque uma das questões que se levanta nesse caso, contra vocês, é aquela história de tá, mas a gente não sabe quem são as pessoas. Quer dizer, cria-se um circo, e aí eu vou insistir de novo, eu não quero botar vocês na fogueira, é o Gabriel que está falando isso aqui, né, primeiramente, tá? Cria-se um círculo de contra-reportagens e contra fatos e uma série de ilações que fica baseado nesse tipo de coisa, assim, mistura ampla defesa com presunção de inocência, com obrigação de vocês abrirem o jogo a respeito dos fundamentos da reportagem de vocês, e aí chega nesse ponto de, olha, o professor não pode se defender porque ele não sabe quem falou e tudo mais e tal, e aí querem fazer com que vocês, a gente teve que ler isso, né, vocês tiveram que ler, obviamente, eu, o Felipe, todo mundo teve que ler isso, né. Ah, são relatos anônimos, então não vale nada, não sei o quê. Não, uma coisa é relatos anônimos, outra coisa é você proteger as pessoas justamente para evitar vários tipos de estigmatização, como a nossa amiga Letícia falou num programa recente aqui, né? Qual é a vantagem que alguém tem de ser taxado de o estuprado, né? Quem foi enganado, quem foi violentado, quem foi, entre aspas, por favor, né? Quem foi burro o suficiente para ir lá e o cara tirou a roupa e você não saiu, né? As pessoas, elas simplificam essas violências e esses relatos como se fosse um jogo de videogame, né? Ó, apareceu um perigo aqui, você sai pelo outro lado, né? É assim que funciona a vida, é assim que funciona esse tipo de relação. Você vai lá buscar, né, conselhos ou aprovação de alguém que você é muito fã, alguém que você tem um certo deslumbramento, e aí a pessoa força a barra num sentido sexual e você só sai correndo e pronto, né? Pula pela janela, de repente, né? Amarra uma corda. Enfim, é uma série de coisas mirabolantes, e aí eu queria que vocês enfatizassem aqui, mais do que nunca, para quem está nos ouvindo, sobre essa questão, né? Quantidade de relatos e quantidade de material, porque, claro, sem precisar entrar em detalhes desnecessários ou perigosos, mas a própria Laís disse uma coisa que me chamou muita atenção, né? Tem ocorrências que dão conta de 20 anos atrás, tem pessoas que não se conhecem. Na última reportagem dos outros 9 que vocês publicaram, né, os outros 9 relatos,
é gente em muitos lugares do Brasil, então não é simplesmente uma birra institucional, ou não é um joguinho político de alguns desafetos dentro da USP, não é uma questão de relaçõezinhas de antipatia dentro de um grupo de pesquisa, não, é uma coisa muito grande, vem de muito lugar, e essa coisa do anonimato é diferente de você estar, parece que o Intercept tem um telefone lá, que você telefone e fala alguma coisa horrível sobre o Alisson Mascari e elas publicam, né? Eu acho que as pessoas acharam que era isso mesmo, sério. Acho que eu não sei o que passa na cabeça das pessoas. Será que a gente recebeu, sei lá, tudo dica anônima e, opa, direto pro publicador e publica, tipo, como se fosse isso, assim. Eu acho que, claro, a gente teve cuidados. Uma coisa é muito básica, assim, vocês sabem, vocês são do direito. É muito difícil ter prova, tipo, evidência de violência sexual. Se a pessoa não foi... não passou, tipo, numa perícia imediatamente depois. Tem casos em que, né, não houve estupro de fato, mas foi mais na linha de assédio, o que não minimiza a gravidade, também é grave. E assim, né, ninguém vai para um encontro com um professor esperando ser assediado, esperando que o professor passe a mão nos genitais. Então, ninguém vai preparado para gravar uma evidência. Nossa, eu vou ali com uma câmera espiã. Ninguém tem prova, assim. Então, quando as pessoas pedem provas, eu não sei o que elas estão pedindo. Teve até, né, uma pessoa que eu vi no Blue Sky essa semana, assim, que foi horrível, que era, tipo assim, que vocês querem, tipo, que as pessoas mostrem foto do ânus delas penetrado, tipo, depois... Tipo, que tipo de prova vocês estão esperando, assim? Mas uma coisa que a gente fez a gente corroborou os relatos com terceiros. Então, mesmo os relatos mais antigos, as pessoas contaram, ou imediatamente, ou 2 anos depois, o que aconteceu para alguém. Um familiar, um amigo, um namorada. E aí a gente pediu para conversar com essas pessoas. E o jeito que a gente aborda é, oi, explica, né, como funciona, mais ou menos. Oi, você pode me contar o que o fulano te falou sobre aquele caso? E aí a gente ouve. O detalhe que bater, bateu. Se tem algum detalhe que não bate, porque inclusive alguns casos são tão antigos que a memória das pessoas trai elas, a gente não consegue, a gente não coloca esse caso, esse detalhe não conseguiu ser confirmado. E aí, além dessa corroboração, a gente também usou fontes documentais. Então, e-mails, prints de WhatsApp, fotos, dados de localização. Reserva de hotel, confirmação de passagem, de que a pessoa veio para São Paulo. Tem um que a pessoa tem evidência de que ela logou na rede Wi-Fi do apartamento. Então... Claro, olhar esse documento não prova que houve estupro ou que houve assédio sexual, mas corrobora o relato dela de que ela estava ali no dia tal, conforme ela disse pra gente. E aí, assim, só voltando um pouco nessa questão da condenação, né? A gente tomou muito hate. Nossa, vocês estão condenando o cara. Não, gente, a gente não tá condenando, não é o nosso papel. Acho que ninguém nunca presumiu que a gente queria fazer essa condenação. O que a gente está fazendo é contando uma história que nunca veio a público para que os órgãos competentes investiguem. E aí, quando eu falo, vocês não deram direito dele à ampla defesa, a gente entrou em contato com ele. E, inclusive, a gente entrou em contato com ele de maneira muito específica, dando a ele ao professor a chance de reagir a cada um dos relatos, né, Tati? A gente explicou. Caso A diz tal, aconteceu no ano tal. Caso B relata que te encontrou em tal lugar e aí o que aconteceu foi tal. Então, tava tudo bem explicado, bem... assim, tinha muita possibilidade dele responder. Mas a resposta dele na primeira reportagem foi bem jurídica, assim, que... Enfim, vocês leram, a resposta foi de descredibilizar já a nossa reportagem, né? Eu fico impressionada, assim, com a crença... logo deles, né, dos seguidores dele, na crença deles no sistema de justiça, como se o sistema de justiça fosse defender as pessoas que são mais fracas nessa história. Não vai defender, né, nunca defendeu, não defenderá agora, assim, e agora parece que estão super confiando, né, como se o sistema fosse feito para defender as vítimas, e não é, né, eu acho que é um grande CQD, assim, né, é um enorme CQD essa situação, assim, de demonstração de como o sistema é feito para massacrar a parte mais fraca da equação, assim, sim, nesse caso. Eu quero acreditar que no grupo de pesquisa essa era uma das coisas que eles discutiam, né, essa galera, né? Exatamente. Eu acho que... eu acho impressionante, porque isso, agora defendendo o devido processo legal, a gente também defende, e algumas pessoas, né, não muitas, né, porque eu acho que
a gente está falando bastante dos críticos aqui, mas é importante destacar que os críticos foram a menor parte. Talvez a mais barulhenta e estridente, mas foram a menor parte, assim, né? Porque as manifestações positivas foram muito maiores. É isso que acontece, Diva. Então, acho que isso é importante falar também. É uma grande demonstração, assim, né, de acreditar no sistema quando convém, né, nesse caso. E não... A gente está... Para a gente, assim, essa abertura do procedimento preliminar logo depois da reportagem foi um sinal positivo no sentido, bom, agora sim isso vai ser averiguado na instância correta, da maneira correta, né? Obviamente não é nosso papel julgar, né? Quem fala isso até não entende o papel do jornalismo muito bem, né? Muita gente chamou a gente de lava-jatista, falando que a gente estava repetindo esse trabalho da Lava Jato. Sérgio Moro fez escola. Falaram isso, o Sérgio Moro fez escola na esquerda. Exatamente. Comparando a gente aos métodos Sérgio Moro, gente. Assim, é surreal. Eu tô rindo, risos nervosos, né? Porque realmente o negócio você lê e, né, aquele meme de enfiando a mão no olho, assim, porque desler esse negócio. Mas teve essa. E é isso. E esse procedimento preliminar da USP, a gente acompanhou, não vou dizer feliz, porque essa situação não deixa ninguém feliz, essa história não é uma história feliz, é tudo horrível, né? Não é um negócio, mas assim, esse desdobramento de abrirem a investigação depois e decidirem pelo afastamento né, temporário do professor durante 60 dias, né, ao longo desse período, foi que a gente considera o impacto dessa reportagem, porque a gente sabe, bom, agora isso está sendo, finalmente estou olhando para isso, né? Depois ele pode, obviamente, ser inocentado, a gente não sabe que fim, né, que vai dar essa investigação, mas agora está sendo tratado na instância correta para averiguar, né? Esperamos que essa investigação siga nos trâmites e que o professor tenha o direito dele de ampla defesa, porque sim, nós defendemos também, né? Ele tem que se defender e agora vai ser o momento dele se defender, né? O nosso papel não é defender ele, nosso papel é mandar o pedido de outro lado para ele, para ouvir o lado dele da história, isso a gente fez, né? Então as pessoas confundem uma coisa com outra, né? Isso é muito claro do pessoal do direito comentando sobre jornalismo, né? Trata uma coisa como se fosse a mesma coisa, e não é, o jornalismo tem as suas particularidades. Só antes do Felipe entrar de novo, eu queria lembrar uma coisa. Recentemente, há algumas semanas, teve aquela entrevista do Lula após ter saído da cirurgia no Fantástico. E uma das coisas, assim, que é um exemplo muito lapidar disso tudo, foi quando ele foi perguntado: mas como assim o senhor não teve direito à ampla defesa e tudo? O senhor tinha advogado em todas as fases. Sim, mas é justamente naquele caso, o que acabou se denunciando e se comprovando verdade era que havia uma questão de conluio entre a acusação e julgador e julgadores, até vou dizer, para que a coisa ficasse já no âmbito da marmelada. Então, assim, a pessoa está dizendo, mas teve ampla defesa? Sim, ampla defesa num cenário que não adianta nada. Então a gente deveria estar muito vacinado há muito tempo com a questão de que ampla defesa, enquanto uma questão estática, é um direito, é um símbolo, precisa ser respeitado, precisa ser utilizado e levado a sério. Agora, se tu traz para o campo da materialidade, tu vai ter uma série de outros poréns aí envolvidos, né? E as pessoas, elas sempre falam de ampla defesa, não como ampla defesa, e sim como direito de nunca jamais terem seus podres levantados por ninguém em nenhum momento, né? Cara, isso aí não vem com essa papagaiada. Felipe. Não, cara, eu tava ouvindo aqui assim, né? E uma das coisas que foi levantada, ela é uma verdade absoluta, assim, né? No que se trata dessas questões de estupro e assédio sexual, né? Se o divã é do penal, eu sou do direito do trabalho, e assédio sexual é uma coisa que acontece muito em ambiente de trabalho. E qual é que é o problema central disso aí? É quando a pessoa chega pra ti e diz, fui assediado, e daí tu pergunta, que prova você tem? E sempre é um negócio, né, que o assediador é um ardiloso, né? É aquele negócio de porta fechada, sem ninguém tá vendo, é depois, e é bem o que vocês falaram, né? Quem é que vai entrar numa reunião com o chefe, de repente vai dizer aqui, ó, vou deixar meu celular prontinho aqui gravando, porque vai... Ninguém tá esperando, ninguém tá gravando a vida o tempo todo esperando um troço desse acontecer. Então é extremamente complicado isso aí. E a outra coisa que tem, que eu acho perverso demais, é a fantasia que as pessoas têm de que elas nunca vão ser vitimizadas num processo desse, né? Porque assim, se fosse comigo... Eu tinha... Nossa, meu amigo, sim, você teria batido, você teria chamado a polícia, você teria feito um auê completo, porque você é especial.
Essas outras pessoas que sofreram, assim, são problemáticas, deve ser uma porcaria de pessoa, porque você teria feito. E, de novo, não é a realidade, né? Porque é uma coisa que pega tão de surpresa, né, que não acontece esse negócio da nossa fantasia de super-herói, de que quando, né, se fosse comigo seria diferente. Então, assim, envolve todas essas coisas, né? E uma coisa que eu já falei lá quando a gente gravou com a Letícia, né, Divan, quando se trata com homens, né, então os outros homens também se sentem atacados, né? Parece um negócio tipo, não, mas eu não teria... Não, meu amigão, não é assim que funciona, não, você está se colocando numa posição diferente. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês, que é a seguinte, que agora até quando a Laís falou, assim, eu fiquei me perguntando aqui, gente, né? Talvez eu fuja levemente, assim, né? Mas eu quero saber de vocês, essa posição de jornalista. Porque quando eu escrevi a minha dissertação, que depois virou um livrinho e coisa, eu entrevistei gente que foi sobrevivente de campo de extermínio. E era um negócio assim, ó, claro, pro trabalho maravilhoso, pela importância, pelo resgate, por tudo isso aí, ótimo. Agora, aquilo me atingiu de uma forma que eu me pegava de noite lembrando das coisas, que eu pegava hoje ainda, às vezes assim, aparece uma frase, né, voando na cabeça, assim, e tal. E é muito difícil fazer um tipo de entrevista, e aqui eu tô falando de entrevista mesmo, né, com uma pessoa que passou por uma circunstância traumática, porque eu me via, por exemplo, às vezes sem condições de perguntar coisas, sabe? Ou pelo menos muito tendo que tomar cuidado para que a minha emoção não tivesse um efeito naquela entrevista que eu estava fazendo. Como é que é levar, assim, dessas coisas, ou de repente até em outras situações, né, a falar com a menina, o pai de menina que foi negado o procedimento de aborto, são coisas que nos atingem, né? A gente tem muito aquela mania de achar assim, não, eu vou ser neutro, imparcial, eu vou entrar ali, vou fazer meu trabalho e vou embora. E não é assim, né? Se a gente for humano, a gente vai sentir alguma coisa quando uma pessoa fala de um caso, né, de violência sexual, por exemplo. Eu acho que foi muito difícil. Assim, foi muito difícil mesmo, porque a extensão dessa apuração fez com que a gente ficasse em contato com os casos durante muito tempo, né? E como a Tati falou, assim, teve um processo de construção de confiança. Então eu sinto que, de alguma maneira, eu conheço essas pessoas, né? A gente trocou muita ideia sobre outras coisas também. A gente ficou muito em contato. Às vezes eu recebia mensagem de madrugada, aí acordava e já respondia. Porque tudo fazia parte desse processo de construção de confiança e de entender que eu não ia abandonar a história. Eu acho que isso era muito importante para eles, assim. Tinha um medo muito grande que eu ia desistir da história em algum momento, dada a complexidade, dado o risco, né? Então, às vezes eu não respondia um dia, era... Laís, você ainda tá com a gente? Você ainda tá aí? Sabe? Então, e eu entendo esse medo, mas era só tipo, peraí que a gente tá vendo o que o Ricardo Nunes tá fazendo hoje, sabe? Porque foi durante as eleições. Mas sobre o impacto que isso teve na gente... Bom, acho que eu posso dizer uma coisa que a primeira vez que a Tati leu o primeiro texto, ela falou, nossa, fiquei muito enjoada. Vocês imaginam o que a Tati já não editou, já não cobriu na carreira dela. Acho que isso diz muito, assim, são casos muito gráficos. Como eu falei, para muitas pessoas era a primeira vez que elas estavam falando sobre o que elas sofreram, ou a primeira vez que elas estavam externalizando. Talvez elas já tivessem escrito ou contado por mensagem, mas era a primeira vez que elas olhavam para alguém que elas não conheciam, que era eu, e contavam, assim. Então foi muito difícil, assim, teve relatos que a emoção toma conta, assim, e eu não tenho vergonha de falar isso porque eu acho que a gente é humano, né, a Tati sempre diz, assim, a gente não pode perder a sensibilidade lidando com tanta coisa horrível, assim. Teve alguns que me tocaram mais que outros, nessa segunda reportagem que a gente publicou mais recente. Eu tomei um tempo de distância, assim, dos outros relatos para começar a ouvir de novo, porque logo depois que saiu a primeira reportagem eu estava muito sensível, assim. Acho que eu recebi feedbacks, assim, de pessoas que me falaram, nossa, foi a coisa mais pesada que eu já li, me deixou profundamente enjoado. Então acho que é meio visceral a reação, assim. Eu tô, assim, até hoje com o estômago embrulhado, porque os casos são muito,
horríveis, assim. E acho que saber, né, as pessoas que estão por trás desses casos, o impacto que tudo teve na vida delas, que elas ainda estão tentando se reerguer em alguns casos, é muito dolorido, assim. Mas, bom, a análise tem que estar em dia, a minha está. A analista também cansou de ouvir falar sobre isso. Acho que eu discuti muito com ela, assim, em algum momento, né, isso que você trouxe, né, Abal, de ter que pedir para as pessoas contarem essas histórias. Porque o meu trabalho é literalmente esse, me conta o que aconteceu. E talvez você vai ter que me contar de novo, porque eu não entendi aquele detalhe, eu quero confirmar. Ou você pode pedir para alguém me contar também. E aí, na análise, assim, né, para muitas pessoas, falar é um instrumento de cura, né, de destraumatizar, de ir se libertando desse trauma, assim. Então, eu comecei a entender como um exercício de... É uma entrevista, sim, é uma conversa, mas também, para a pessoa, de alguma maneira, pode ser que ela esteja tirando algo positivo dessa conversa. Não é só uma coisa extrativista, né? E eu acho que esse é um cuidado que a gente sempre tem que tomar no jornalismo, não só nessas histórias, assim, mas... não se colocar como extrator de histórias, assim, não é só para isso que eu vim, assim, sabe? É um lugar de escuta, assim, se colocar nesse lugar demanda tempo. Então, acho que ter tido tempo para trabalhar nessa reportagem foi essencial, assim, para permitir para as pessoas, olha, hoje você pode desistir de me contar, hoje você pode desligar, não quer mais? Beleza, a gente retoma quando você puder. Então, o jeito que foi construído, assim, o tempo, o cuidado, as condições, né, de, tipo... deixar sempre elas no controle, assim, as pessoas no controle. Olha, se você mudar de ideia sobre a inclusão do seu relato na reportagem, tudo bem. Você pode desistir amanhã, olha, Laís, não quero mais a minha história lá. Então, acho que criar esse lugar de... é impossível dizer conforto, porque nunca é confortável, mas um lugar de confiança, de segurança, na medida do possível, foi muito importante, assim, tanto para mim, para elas, quanto para mim, para saber que tá tudo bem, assim, fazer essa conversa, sabe? Eu acho que é um lugar de cuidado mesmo, né? Acho que a Laís teve essa palavra, acho que define muito. Ela foi muito, muito cuidadosa com o processo e com as pessoas, né? E eu falo mesmo esse negócio de não se dessensibilizar, porque é fato, né? O Intercept, a gente publica má notícia, né? A gente não tem dia das boas notícias aqui. Eita atrás de eita, né? Aqui, então... tem que tomar um cuidado realmente para você não tratar isso como uma reportagem, qualquer coisa que está publicando, né? Enfim, são vidas, são pessoas, são vidas, são histórias que a gente está narrando. Isso vai ter consequência real na vida de muita gente depois. A gente precisa cuidar. E as vítimas realmente foram um ponto, assim, central nessa apuração. Eu acho que eu senti gastura, assim, nojo mesmo, quando eu li, eu fiquei muito balançada. Eu acho que, enfim, mulher já passou por situação de assédio em X ocasiões diferentes, então é inevitável não se identificar com algumas coisas que estão ali, assim, por isso mexe muito com a gente, mexeu muito com a gente, acho que mexeu muito com muita gente que leu depois. Essa segunda, particularmente, eu também achei muito pesada, assim, e aí nessa segunda a gente também tentou trazer também um pouco as consequências desses fatos depois para a vida daquelas pessoas, né? Porque isso surgiu, né? Mas por que ele não bateu nele? Mas é um cara, ele tem 25 anos, é um cara adulto, por que ele não bateu nele? Né? Essas reações vinham, e a gente perguntou isso para as pessoas, né? Tentou focar também nessa parte para eles explicarem um pouco o que acontece. E é de fato, as pessoas travam, as pessoas não esperam, né? É um assédio, você não está esperando. Às vezes tem gente que fica mole, tem gente que fica sem reação, tem gente que fica catatônico, né? Tem gente que só elabora anos depois do que aconteceu, que não entendeu que tinha sido um assédio, né? Isso, depois dessa primeira reportagem, né, a quantidade de gente que a gente falou depois, que falou, cara, eu não tinha entendido o que tinha acontecido, eu achei que era uma coisa meio normal, estranha, mas normal, e depois que eu entendi o que era mesmo, assim, então acho que, de certa forma, a gente conseguiu nomear e delinear o que para muita gente não estava elaborado ainda, né? Não estava determinado o que tinha acontecido exatamente, de que a gente conseguiu dar forma para aquilo que aconteceu com as pessoas. Mas foi isso, foi um processo custoso, pesado. Eu acho que depois da publicação da segunda reportagem, né, que a gente ficou muito envolvido com isso, a Laís principalmente mergulhada mesmo nesse assunto, dedicada para isso, quase sem pegar outras coisas em volta. Então, acho que foi pessoalmente muito pesado, porque eu não acredito em jornalismo que você não se envolve, né? Que você trata... não é fábrica de salsicha, né? Eu acho que a gente tem que se envolver, sim, porque a gente é humano, a gente enxerga as coisas sobre um ponto de vista,
a gente vem de um lugar, a gente tem um gênero, tem uma raça, está enxergando as coisas de um determinado lugar diferente. Isso tem reflexo no que a gente publica depois, né? A gente não é máquina de escrever. A gente é humano que está contando histórias e a gente faz escolhas com base nesse lugar que a gente vem, né? Então, acho que é importante a gente não parar de sofrer com as histórias mesmo, né? De sentir e sofrer. A gente tem que fazer isso, né? E por isso que a gente tem que estar com a terapia muito em dia, né? Para sofrer, mas se reerguer depois e seguir na labuta aqui. Tudo bem, Gabriel Divan. Olha, eu queria insistir um pouco num ponto que tu também trouxe, Felipe, porque seria importante ouvir as gurias sobre isso. Essa questão da relação homoafetiva, né? Porque a gente sabe que a maioria dos assédios que existem e ou que vêm à tona são assédios de homens para com mulheres. Mas é claro, né, falar de patriarcado, falar de masculinismo, falar de machismo, não exclui a possibilidade de assédio no sentido homossexual, né, no sentido de homens para com outros homens e tudo mais. Só que aí tem esse componente, né, em primeiro lugar, que talvez, eu não sei, né, vocês que vão dizer, talvez tenha sido uma espécie de barreira no sentido de um plus, né? Porque se já é difícil alguém se colocar, como vocês disseram, às vezes a pessoa não entendeu, por mais que seja bem literal, por mais que seja bem evidente que tem uma pessoa forçando sexo com você, ou querendo isso, a pessoa não entende, e aí, repito, né, gente, debochar de uma coisa como essa, como se fosse uma espécie, o que houve? Deu tilt na tua consciência? Isso é absurdo. Porque às vezes a pessoa está jogada numa situação de uma coisa tão tétrica, uma coisa tão para além do que se imaginaria, né, que ela realmente não está conseguindo raciocinar direito, não está conseguindo exercer uma autonomia. Então eu queria saber primeiro, se teve alguma coisa que vocês perceberam, né, de dificuldade ou de ser mais espinhoso o relato, porque aí a pessoa vai dizer, né, não só que foi abusada, como também na posição de homem, e aí não vai a questão se a pessoa é gay ou não é, né? Existe um componente muito anterior a isso, que é o cara não se reconhecer na posição de homem suficiente para poder ter resistido a uma investida de um outro cara, né? É uma questão psicológica muito, muito complicada e a pessoa está muito frágil ali. E também queria saber se vocês notaram alguma coisa diferente nessa questão, porque a gente tem comentado isso, a gente não, né? Todo mundo que comentou o caso de certa maneira, ou que tem alguma proximidade com isso, percebe que, em relação a vários professores como esse, dessa estirpe, né, desse tamanho, dessa grandeza, existe essa coisa meio que às vezes a gente usa a palavra num sentido até meio, né, raso, meio pejorativo, mas que de certa forma combina, que é uma coisa meio de seita, né? Porque havia todo um lance meio esquisito ali, né? Em termos de como é que o professor era tratado, a própria abordagem dele em vários dos relatos, ela chama à baila uma coisa completamente deturpada, uma coisa de filosofia grega, do mestre poder mandar no pupilo, inclusive nesse sentido, enfim, né? Como é que ficou a diferença desses relatos e dessa circunstância para outros relatos que vocês já cobriram com essas peculiaridades aí, né? Que nesse caso elas são bem evidentes e são uma das tônicas da coisa. Eu acho que, assim, isso apareceu muito, isso é muito marcante na reportagem. Que é, muitos dos relatos, quando eu tava conversando com essas pessoas, a primeira coisa que elas falam assim, olha, Laís, mas eu não sou gay. Como se, assim, precisasse justificar. Ou também outra frase que apareceu muito eu não sei se eu dou pinta pra ele ter entendido, assim, não sei se eu passei alguma mensagem pra ele de que era ok, assim. E assim, né, importante que mesmo se você fosse gay, não é ok essa investida, essa abordagem, assim. Então, até comentei, assim, essa leitura que os próprios homens fazem da posição deles enquanto assediados é muito diferente, né, do caso de uma mulher, assim. Mas eu acho que essa questão desempenhou outro fator, que é a dificuldade de falar sobre o que aconteceu. Muitas vítimas são heterossexuais, então falar que você foi assediado por um homem ou que você foi abusado sexualmente por um homem te coloca num lugar de questionamento do tipo, será que eu sou gay? Ou será que se eu contar
isso para um amigo, para um familiar, para um psicólogo? Será que essa pessoa vai me levar a mal, vai me entender errado? Então, assim, definitivamente desempenha um papel aí que é a dificuldade de falar sobre e também aluga um triplex na cabeça das pessoas, né? Para além do o que eu passei foi assédio, foi abuso, é uma questão inteira de mexe assim com a sua sexualidade também. Então, acho que é muito grave, é muito perverso. Isso afeta as pessoas também na maneira como elas se relacionam com seus parceiros depois, seja em relacionamentos homoafetivos ou relacionamentos hétero também. Isso apareceu em alguns dos relatos, talvez não tenha entrado na matéria, mas de fato impactou. Acho que na matéria mais recente que a gente publicou, assim, tem um caso de uma pessoa que basicamente ele se divorciou, a vida dele acabou e ele teve que começar do zero. É impossível não entender que isso é um impacto direto do que aconteceu, do que teria acontecido, né? É muito delicado e acho que a opinião pública diz muito, né? As reações dizem muito, assim, nossa, mas é homem e não reagiu, e não bateu, e não saiu correndo. Ou, nossa, se ele ficou, ele deve ter gostado, então, né? Tipo, umas opiniões totalmente encabidas, infundadas, assim. Eu acho que apesar de ser homens relatando esses casos de assédio e abusos, acho que a gente está vendo a estrutura patriarcal em ação, assim, né? Que é um homem numa posição de poder que se acha no direito de avançar em cima e tem um discurso todo masculino, né? Na segunda reportagem tem uma fala lá de exaltação ao falo, aquela coisa, né, ter que, né, impor o falo, assim, uma coisa muito masculinista, né? Absolutamente. E a reação das pessoas também é a reação que se espera de uma sociedade, né, extremamente machista, patriarcal, assim, né? Então, como que o homem... então nenhum homem resistiu, né? Enfim, a gente está vendo esse mecanismo em ação, assim, nessa reportagem. Mas eu acho que ela só demonstra, né? Que, enfim, que a estrutura de poder, não importa quem seja o denunciado, né, a pessoa que está sendo acusada, as estruturas de poder, elas são as mesmas, né, as estruturas que permitem que esse tipo de abuso, de situação continue acontecendo, elas são as mesmas, elas se repetem, né, não importa a orientação ideológica de quem ocupa e quer se aproveitar dessas estruturas de poder, sabe? Isso aí foi uma das questões, né, Divan, que a gente já tinha levantado também do negócio do saco cheio que o cara fica do só podia ser bolsonarista, né, por fazer um negócio desse. Calma aí, amigo. Infelizmente, esse tipo de coisa acontece de todos os lados. Então, Gabriel Divan, fora pedir se a Laís e a Tatiana participam da CIA ativamente, tem alguma questão? Queria saber justamente qual é o montante do Pix, né? Se é mensal, semanal, quinzenal, que vem das grandes agências globalistas para vocês acabarem com a reputação de ícones da esquerda e de símbolos nacionais como Neymar e esse tipo de coisa, né? Quer dizer, vocês se reúnem e pensam assim, ó, marxistas ali, então já sei, vamos inventar um monte de lorotas aqui, né? Afinal de contas, estamos sendo bem pagas para isso, é uma coisa anti-soberania nacional, né? Completamente. Vamos combinar 19 relatos, né? 19 relatos de pessoas que não se conhecem e publicar. É engraçado que, assim, se você vai ver a cobertura do caso dos assédios na Caixa, dos mesmos veículos que estão aqui, né, gastando muita tinta para atacar a gente, todos relatos anônimos. Ninguém falou um A sobre isso. Zero. Nenhum comentário sobre isso, mas para derrubar a presidente da Caixa ligada ao Bolsonaro, tudo bem ser relatos anônimos. Quando é alguém do nosso campo, não pode ser relatos anônimos. Né? 2 pesos, 2 medidas. É muito curioso ver o comportamento, né, desses veículos, que eu não vou falar o nome aqui para não dar ibope. Não existe cultura do estupro, né? Mas existe a cultura da acusação infundada que mancha as reputações e tudo mais. Essas culturas aí são muito engraçadas, né? Umas são lenda, outras são o assunto premente do momento. Bem engraçado, né? Bem engraçado. Textos apócrifos, né? Textos que assinados por, né, sem assinatura ou assinados por pessoas que não têm perfil em lugar nenhum, que não existem, né? Bem interessante. A gente tá só acompanhando, só assistindo. Cara, impressionante. Impressionante. Gente, ficou muito esclarecedora, muito forte a nossa conversa, com muita informação, né? Parece até que a gente usou compressor de dados aqui, né? Porque é tanta, mas tanta informação num tempo tão curto.
E a gente só tem a agradecer a presença de vocês aqui, dizer que estamos sempre de portas abertas para vocês virem aqui, reforçar esse trabalho muito sério e de muita qualidade e muito necessário que vocês fazem. E a gente só tem a dizer que calma aí, porque a Laís e a Tatiana ficam com a gente ainda mais um pouquinho, afinal de contas, né, se é que é possível, se é que é uma coisa condizente, né, ou talvez até mesmo seja necessária depois de um relato, depois de uma conversa como essa, depois a gente refalar, né, retornar algumas coisas das reportagens que o Intercept publicou, a gente falar de algo que pode servir para talvez desanuviar a cabeça, para distrair, para nos dar um pouquinho mais de fé na humanidade, né? Ou não, pode ser também coisas ainda mais desgraçadas, porque chegou o momento das nossas dicas culturais, aquele momento onde a gente pode indicar qualquer coisa que bem entender, é livro, é filme, é peça de teatro, é série, é jogo de videogame, é lugar para ir, é qualquer coisa que vocês queiram eventualmente recomendar aos nossos ouvintes, que pode ter ou não ter relação com o que foi tratado no episódio. Lembrando que as dicas culturais, elas são um oferecimento de O Artesão, pizzas para você assar em casa, e não é só pizza, tem muitas outras delícias lá no Artesão. Olhem as redes sociais aí do Artesão, vocês vão ficar de queixo caído, mas infelizmente vai ser uma coisa meio torturante, porque em São Paulo ainda não tem o Artesão. Se você estiver em Porto Alegre, região metropolitana ou Criciúma, você pode dizer assim, ó, eu escutei a Tatiana e a Laís no Zap Zap deles, que daí o seu pedido vem sem a teleentrega. Quem paga a teleentrega é eu e o Felipe, vamos rachar a teleentrega nesse caso. Dá uma olhada lá em Artesão, então, pizzas para você assar em casa. Pizza não é para ficar passeando de moto pela cidade. Felipe, meu bom amigo, o que você tem de dica cultural num episódio como esse? Cara, nada a ver com o episódio, né? Mas enfim, eu terminei de ver o seriado dos 100 Anos de Solidão, cara. E eu estava com muito medo de assistir ele, porque, né, esses seriados e coisa, eles têm a tendência de acabar com os livros e tal. E não foi o caso, né? É claro, né? O cara pode ser o chatão e dizer não é a mesma coisa. É evidente que não é a mesma coisa, né? Um livro, um seriado, um filme são coisas diferentes. Mas o seriado ficou muito bacana, ficou bem legal, bonito pra caramba. Palmas para a produção, né, que ficou excelente, assim, dos cenários, o jogo de câmera, tudo ficou muito bacana. E sempre que eu falo no 100 Anos de Solidão, então eu estou indicando a série, mas é evidente que eu indico o livro também, né, vou fazer uma indicação dupla. Eu lembro de um pai de um amigo meu, quando eu era muito jovenzinho, né, tinha ali meus 17, 18 anos, ele chegou para mim e disse, qual é teu livro favorito? E eu disse, é o 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. E ele me olhou e disse, então tu tem que ler mais. E agora, né, 15 anos depois, sei lá, né, cara, continua sendo. Então eu acho que eu li muito pouco na minha vida, ou ele que estava errado. Uma das duas coisas. Mas eu acho que eu li bastante de lá para cá, e eu continuo gostando bastante. Então, assim, ó, se você tá ouvindo, né, de repente viu o seriado sem ler, não viu, não leu, gente, pelo amor de Deus, né, por favor. Isso aí, assim, ó, é obrigatório para se poder dizer como pessoa, tá? Tu ter lido. Então, e pega um caderninho do lado para anotar os nomes, tá? É a dica que todo mundo tem que dar para ler o 100 Anos de Solidão. Então, é isso aí. Tem algumas edições que vem, né, com a árvore genealógica já desenhada, né? Eu ia falar, tem que desenhar, né? Tem que desenhar a árvore. Ele até aparece no seriado, né? Um desenho da árvore, assim, coisa bem bacana. Eu tô com medo, eu não vi ainda. Eu tô com medo também ainda não vi, tô esperando. Eu vi bem pouquinho, mas eu não engatei ainda, mas eu vou ver porque eu acho que eu também li pouco, porque também é um dos meus livros favoritos da vida, né? E o José Arcádio no seriado é um gostoso. Opa! Olha, assim, o jovem. O livro já era gostoso, então eu espero que não destrua a imagem mental. É isso, é isso. Mas em 3D, né? Atenção! É brabo, né? Enfim, os caras tinham pouca imaginação para nome, né? Assim, o Arcádio tem uns 9, né, na família. Mas enfim, José Arcádio, Arcadinho, né? Mas, ó, eu nunca me esqueço quando eu vi naquele Fronteiras do Pensamento uma palestra do Salman Rushdie, que é outro dos meus escritores favoritos, que ele chegou e disse assim, olha,
quando eu venho para esse lado do mundo, eu sempre penso no Gabriel Garcia Marques, porque eu li aquela coisa de realismo fantástico, e eu cheguei aqui, eu pensei assim, tá, mas não é realismo fantástico, é o realismo, as coisas são assim mesmo, né? Exatamente daquele jeito. Então é muito louco, mas enfim, tô com muita vontade de ver também. Ó, dicas do Vira Casaca são valiosas, são úteis, vale a pena você acreditar em nós, ir lá em viracasacas.com, olhar o post de cada episódio e clicar nas dicas, né? Eu fiz isso, eu assisti uma dica que o Felipe deu esses tempos sobre o filme Kneecap, né, que é uma história que é meio biográfica, meio fantasiosa, muito galhofeira, né, e muito engraçada, de uma banda de rap da Irlanda, cujo mote é, entre outras coisas, cantar em irlandês gaélico, né, para um pouco satirizar tudo, um pouco valorizar o idioma, um pouco para representar quem eram, né, os rapazes. Os próprios rappers participam do filme, deve ser muito engraçado você filmar a si mesmo, né, no documentário cinebiografia da sua vida, né? É engraçadíssimo, o filme é divertidíssimo, olha, é uma coisa muito legal. E é por isso que eu e o Felipe comentávamos aí ao longo dos últimos dias, né, da nossa paixão por esse assunto, que é a questão da Irlanda do Norte, os conflitos chamados, né, de os Troubles, tudo que acontece lá em termos da questão político-religiosa, é um assunto realmente fascinante, e tem muita coisa que eu poderia indicar sobre isso, além de reindicar, né, o filme Kneecap, né, que é muito bom, é muito engraçado, tem muito a ver com aquele clima, né, como o Felipe tinha dito, meio Trainspotting, né, vertido, claro, para os dias de hoje. E eu indico, entre outras coisas, é um documentário que você encontra no YouTube, inclusive, é 1 horinha e pouco, bem curtinho, bem light, que é sobre o panorama político da Irlanda do Norte, focado nos murais, nos famosos murais de Derry, né, que é o Writing on the Walls, que vai falar um pouco, tem vários documentários sobre os murais em si, sobre como eles são objeto de guerra política e cultural também. Esse aí eu acho que é bom para introduzir o tema, né, eventualmente. Você vai encontrar muito material e muito filme sobre isso. Então assiste o Kneecap aí e assiste, de repente, o Writing on the Walls, né, para se informar sobre toda a questão da birra que existe lá, né. No filme isso é levado de um jeito muito engraçado, mas a gente sabe que é uma história muito densa, muito pesada, às vezes muito triste também. Muito bem. Quem é que quer ir agora para dar uma dica pra gente? Eu vou dar uma dica que é um filme que eu vi no MUBI que chama A Hipnose, que é um filme sueco. E os filmes suecos, os seriados suecos, eles têm um humor muito particular, assim, né? Eles estressam a situação até o ridículo. Então, você fica o filme inteiro meio sentindo vergonha alheia, assim, se contorcendo, assim. É um incômodo, né? É uma vergonha incômoda, assim, mas é engraçado. E esse filme é sobre um casal startupeiro. Eles têm uma startup e eles vão fazer um pitch do modelo de negócio dessa startup num evento. E aí tem toda uma situação lá bizarra, enfim, a mulher ela perde um pouco, ela faz uma hipnose e perde os filtros sociais dela e várias coisas acontecem nesse evento, assim. Então, enfim, não vou dar muitos spoilers aqui, mas é muito bom, assim, dá pra dar risada e é uma boa sátira à cultura startupeira. Bom demais, bom demais. Sátira, cultura startupeira, a gente propaga aqui. É isso. Fiquei interessada. Bom, eu vou continuar no tema. Eu ia falar sobre coisa séria, mas eu vou continuar no tema startup, porque eu acho... Eu li recentemente o livro dos repórteres do New York Times sobre a compra do Twitter pelo Elon Musk, que chama... Acho que em português chama limite de caráter, né? Ou de caracteres, não sei. Em inglês chama character limit, que é justamente o jogo de palavras. E, assim, eu dei risada em alguns momentos e eu acho que isso foi o mais inesperado do livro, porque é tão absurdo, mas é tão absurdo que é uma energia meio startup no começo. Tipo assim, tem dado momento ali na semana que ele assume, na semana seguinte, que eles querem montar um hotel no escritório do Twitter para os funcionários morarem lá. E eles acham isso uma boa ideia. E o livro, assim, tem apuração, tem histórias inéditas, tem muito sobre a construção do personagem Elon Musk. Tipo assim, é uma ótima leitura, não é uma leitura de trabalho, apesar de que a gente é repórter aqui, mas eu acho que todo mundo vai curtir porque é absurdo demais o que aconteceu ali e diz muito sobre o estado das coisas hoje. Na verdade, assim, depois que eu terminei de ler, eu me perguntei como que ainda não, sei lá, pegou fogo o prédio, sabe? Como que ainda tá de pé o Twitter. Então fica essa recomendação aí. Muito bom, muito bom.
Gabriel Divan, chegamos ao fim. Tatiana, Laís, muito obrigado de novo por ter tirado esse tempo. Ficou muito legal. Olha, voltem mais vezes, por favor, que o pessoal vai pedir com certeza, né? Tendo alguma coisa, manda ali assim, vamos gravar. Gabriel, vamos nos despedir então, né? Primeiro episódio do ano, bom ano novo, galera. Olha, na medida do possível, né, com as coisas que a gente traz aqui, mas a gente traz coisas da reportagem, a gente não traz as coisas que originaram a reportagem, né? Ora bolas, né? Então, tá na hora de justamente colocar esse tipo de coisa. O Vira-Casacas não é leve, né? Como diz o adágio, né? Embora às vezes até seja, mas a gente não é leve justamente para isso, né? A gente quer que as coisas um dia sejam leves, né? Então a gente colabora do jeito que a gente consegue e a gente escuta gente que faz muito para que isso se concretize. Muito obrigado, então, Laís, muito obrigado, Tatiana, muito obrigado, Intercept, né, por essa ponte aqui, e com certeza o pessoal vai pedir para vocês voltarem, então fiquem de olho aí nas agendas, nos horários aí, e com certeza vocês também vão escrever muito mais material que vai render repercussão e vai render, inclusive, homenagens nossas. Então, é basicamente isso, é quase que um alerta do tipo assim, olha, em breve vocês serão convocados de novo. É isso aí. Vamos dar um tchau, Gabriel. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Tchau, obrigada. Tchau, gente. Obrigada.